Dia 7 de junho, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei do governador Geraldo Alckmin que prevê a privatização de 25 parques públicos estaduais por até 30 anos. Esse projeto estava adormecido há 3 anos, reapareceu e foi aprovado em caráter de urgência. Você sabe o que a iniciativa privada poderá explorar nesses parques? Não? Eu também não e ninguém sabe, porque as diretrizes de como e o que poderá ser feito só vai ser feito posteriormente em editais. E todos nós temos direito e acesso a um meio ambiente equilibrado. Será cobrada a entrada para os parques, para as trilhas? Não sabemos. Então, no episódio de hoje nós vamos debater sobre a privatização desses 25 parques públicos e as consequências socioambientais. Fica com a gente! Renata, está começando agora mais um 4V Opinião e no programa de hoje nós vamos debater sobre as privatizações dos 25 parques públicos do estado. Para isso nós estamos hoje aqui com o Luiz Guilherme Ferreira, dos Advogados Ativistas, e o Regis Marques, da Presença. Agora, como diz a regra dos programas, cada um tem 1 minuto para as considerações iniciais. Vamos começar com você, Luiz. Bom, a gente está aqui, para falar sobre as áreas verdes agora com esse problema, E que, enfim, mais uma privatização pelo governo estadual, que traz sempre essa mesma dinâmica, sucateia determinado serviço ou bem e depois traz como alternativa para esse salvamento, entre aspas, a privatização, Então, esse projeto de lei 249 de 2013 é mais uma medida desse gênero. Enfim, agora vamos conversar aqui, sobre isso direito para ver aonde a gente chega. O governo está fazendo aí, Bom, acho que falar dos parques públicos, do meio ambiente é um assunto extremamente importante, não só para nós, mas para toda a humanidade. E ver como esse governo ele faz coisas em nome do dinheiro, do capital, fala, a gente diminui a arrecadação. Mas por que diminuir a arrecadação? Entendeu? E agora vai vender os parques. A gente não vai vender, isso é só uma concessão por 30 anos. 30 anos, cara. 30 anos é uma geração, é uma vida. Entendeu? E aí, em tudo, como você colocou muito bem, em nome da arrecadação, de ter mais dinheiro em caixa, de ter mais dinheiro entrando. Lógico, a gente vive uma crise, isso é inegável, mas nada justifica você começar a vender. E o que vai acontecer? Não só a venda dos parques, mas também a diminuição do ar puro, eles vão poder explorar madeira, poder cobrar agora, o parque que hoje é gratuito vai ser cobrado para as pessoas entrar. Mas no decorrer do programa a gente vai falando mais sobre isso. Sim, hoje tem bastante coisa para a gente conversar e vai render. E antes disso, agora nós vamos ver o VT que a nossa produção preparou sobre o tema. Bom, como nós vimos aí no VT, esse projeto de lei ele estava adormecido há 3 anos. E o primeiro parágrafo dessa lei é: fica a Fazenda do Estado autorizada a conceder a exploração dos serviços ou uso de áreas inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial de madeira ou de subprodutos florestais pelo prazo de 30 anos. É muito tempo.
né, gente? E o grande problema disso tudo é que nenhum edital foi feito dizendo sobre como a iniciativa privada vai poder explorar esses parques, se vai cobrar um valor para as trilhas, se vai cobrar a entrada. Então, as áreas que hoje são públicas de livre acesso para qualquer pessoa, elas podem ficar restritas. Isso sem contar nas consequências para o meio ambiente, porque nós não sabemos como que a iniciativa privada vai agir. Eu li alguns comentários bem polêmicos na internet, inclusive falando sobre as questões em relação à Constituição. A nossa Constituição diz que todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado e saudável. Algumas pessoas estão falando que não seria constitucional essa lei, porque ela foi aprovada num caráter de urgência, só teve uma assembleia. Então, eu queria que você, Guilherme, como advogado, falasse um pouco para a gente sobre isso e que vocês falem sobre quais os perigos para os nossos parques com a aprovação dessa lei. Bom, na minha visão é inconstitucional também, né? Porque além do direito ao meio ambiente equilibrado e etc., a gestão das áreas verdes é de responsabilidade para o Estado, do Estado. Então a concessão disso já é polêmica. Ainda nesses termos, né, que aqui foi citado especificamente madeireiras, a possibilidade de exploração de produtos, né, dessas áreas, isso daí, como a gente sabe já o caráter, o andamento, né, que tem todas essas privatizações, a gente logicamente traz o pior cenário para os parques, né? Todos os parques, eles são uma unidade de conservação, né? E dentro disso, depois que é determinado que é uma unidade de conservação, existe um plano de manejo feito lá dentro, né? Que é o quê? O que você pode fazer nessa área, o que vai ser explorado, se é só para você manter a área ou se você pode fazer pesquisa com espécies, enfim, esse tipo de coisa. Seriam esses os parâmetros de um futuro edital. Só que, né, é uma questão também ampla, né? Se você fala para um pesquisador ou para uma empresa ligada à indústria farmacêutica que você pode fazer a mesma pesquisa, os fins são muito diferentes. Um não vai atender a perspectiva pública do mesmo modo que a outra, né, vai ser só vinculado à iniciativa privada, né? Então, fora a questão do acesso, que sem dúvida nenhuma, né, já que se atende ao interesse de uma empresa privatizar um parque público, ela está ligada ao quê? A gerar uma renda a essa empresa, né? Então, eu não vejo como não ser fechado, né, o acesso e vai ter que pagar e etc. E nesse segundo plano também, a exploração dos recursos naturais, né, as madeireiras, como que isso vai ser fiscalizado, está só dentro do plano de manejo, e esse plano de manejo ele vai poder ser modificado, porque a gente assiste muito isso, que os parques, não só os estaduais, os municipais também, aqui as áreas verdes municipais, dadas para construtoras, que elas simplesmente mudam a regra do jogo depois da concessão. Então, o risco é de se perder simplesmente isso, né? Ou se fechar a área, nem cobrar, né? Fechar a área por falar que tem que fazer um manejo na área e ela permanecer fechada. A gente tem isso em dois exemplos municipais aqui. O Parque Augusta, ele está fechado por conta de uma questão jurídica ali sobre a matrícula do imóvel e etc. E as construtoras fecharam, elas falaram que elas não têm que abrir até que seja erguido um prédio lá e que depois de se erguer um prédio vai existir um parque público. Nesses moldes já existe um parque na Lapa, ou no Butantã, se eu não me engano, que está fechado permanentemente para o público em função da desculpa de que a área está perigosa. Então está fechado. Então o que é? É um jardim privado, né, gigantesco. Então a minha visão é que isso vai ser isso, né? Um jardim de exploração. Não, bom, eu queria comentar um pouco assim, que o governo estadual é extremamente ditatorial, né, que ele aprovou o projeto sem consultar ninguém, sem consultar os especialistas, sem consultar as populações, sem consultar as pessoas, né, ele não fez um debate, falou, vamos lá conceder porque a gente está precisando de dinheiro.
E aí eu fico imaginando assim, né? Daqui a alguns anos, beleza, por 30 anos. Então daqui 10 anos, os caras colocam ali no Parque Tutinga, ali Serra do Mar, colocar um pedágio, porque a Imigrantes passa bem ali no meio do parque. Então coloca um pedágio lá que é pra gente estar cobrando agora, porque o parque é nosso, né? Então, além de ter o pedágio da Ecovias, vai ter o pedágio da concessão, ou começar a tirar madeira. E aí outro problema, cara, que nem se a gente vai pro interior de São Paulo, a gente vê assim, as áreas de reflorestamento, elas não têm animais, porque os caras plantam qualquer árvore lá, qualquer coisa, e não põe árvore nativa, né, que gera vida, que gera coisa, então é capaz de, num futuro bem próximo aí, a gente ter só parques reflorestados, e eles falando que estão fazendo bem para a humanidade e para a sociedade. Imagina, aí eu fico imaginando, né, em vez do próprio Estado começar a gerir, começar a fazer as coisas, ele prefere conceder para uma empresa particular que vai querer lucro, porque ninguém, se você é empresário, você quer lucro, você não vai fazer porque você é bonzinho e gosta do meio ambiente. Não, você quer que aquilo te gere uma renda e gerar uma renda para o Estado. Então tudo visando lucro, não está visando as pessoas nesse ponto. Né? É exatamente esse o problema, né? Quem sai perdendo é o meio ambiente e as pessoas. Eles vão ganhando cada vez mais dinheiro. Podia ter agora um segundo livro, né? A Privataria Tucana, acho que renderia um bom assunto. Eu também acho extremamente perigoso não ter nenhuma diretriz, ver essas áreas cada vez mais abandonadas. A gente que vive aqui em São Paulo, no meio dessa selva de pedra, a gente precisa de ar puro, a gente precisa de verde, até para dar uma desligada desse caos. E aqui, o caso do Parque Augusta, que você citou, poxa, a gente está aqui no meio do centro, tem uma área que está ali fechada. A gente não consegue entrar, não pode ir visitar, é um absurdo. Eu lembro que no meio dessa novela teve uma época que um pedaço do parque estava aberto. Gente, as pessoas iam fazer piquenique, fazer música no meio da cidade. Então a gente precisa olhar um pouco mais para as necessidades das pessoas, cuidar um pouco mais dos parques, fica a dica, né, gente? É muito. A crise hídrica também, que agora está falando um pouco menos sobre o assunto, né? Mas choveu bastante. Choveu, mas a conta de água continua, né? Posso dar um? Claro. Só que é relacionado a isso. A gente está falando de áreas verdes que são fundamentais para isso, né? Inclusive para a água, para a gestão hídrica do estado e etc. A gente acabou de passar por uma... Passou não, né? A crise ainda permanece, né? E ao invés da gente olhar para o futuro e ver como que isso vai ser gerido de uma forma um pouco mais racional e não tão, né, capitalista selvagem, né? Não, privatiza-se também os parques, né? Que tem, enfim, tem rios, lagos, tem, enfim, toda uma gama, uma diversidade aí desde fauna, enfim, né? Que você está privatizando da mesma forma que a Sabesp, né? Nossa, dividiu tantos dividendos aí no decorrer dos anos, e aí até culminar nessa crise que a gente passou, gravíssima, por uma sorte, não sei, né, se posso chamar assim, choveu bastante e deu uma aliviada, né? Mas isso vai retornar, né, óbvio. Isso há anos estava sendo falado, que precisava das obras, que precisava do investimento, e foi ficando. E aí, um outro problema que eu acabei de lembrar, que foi relacionado à saúde pública. O número de casos de dengue aumentou absurdamente porque as pessoas começaram a guardar água dentro de casa. Então, uma coisa leva a outra. E o problema agora com a privatização desses parques, quais serão as consequências que a gente vai ter a longo prazo? Agora a gente ainda não sabe, mas e lá na frente? O que vai acontecer? Eu queria a opinião de vocês agora para saber qual que seria aí o caminho mais seguro ou o menos pior. Seria cobrar, tipo, os editais? Seria barrar? Seria ir para a rua, juntar todo mundo, reivindicar que essa lei seja revertida? O que vocês acham, gente? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente querer barrar essa lei, se ainda for possível, se ainda... Né? Porque segundo o Gandhi, quando você considera uma lei injusta, você não precisa aceitar essa lei, né? Então, vamos lá se acorrentar nas árvores, fazer alguma coisa nesse sentido, tipo Greenpeace.
Mas, sei lá, acho que a gente tem que começar realmente a fiscalizar, a entrar em contato com ONGs ou com coletivos que trabalham com o meio ambiente, também pedir a opinião deles, falar como é que vocês veem isso, como vocês estão sentindo isso, né? E fiscalizar, já que os editais ainda não estão prontos, então primeiro esperar o edital, a gente vê como que vai ser essa exploração realmente, como que vai ser essas coisas, e ir pra cima. Acho que a gente tem que ir pra cima, todo poder para o povo, a gente que manda, o parque é nosso e vamos quebrar não, mas vamos derrubar tudo, né? A gente quer preservar. É conservar tudo. Né, mas eu vejo assim, e futuramente, como você colocou os problemas, a gente vê o nosso governo estadual, e os caras privatizaram tudo, privatizaram os bancos públicos, aí falar, agora não tem arrecadação. Lógico, qual a instituição que mais rende dinheiro hoje no Brasil? São os bancos. O cara privatizou os bancos, já não tem recurso. As escolas estão degringolando, então agora vamos lá privatizar os parques, vamos privatizar e tirar do estado as coisas. Terminar as privatizações. Então, sobre como barrar, o Gianazzi fez protocolou um pedido no Ministério Público, exatamente no sentido de que é inconstitucional, né? Essa lei, ela passou na votação, tá para sanção do Alckmin, que é dada como certa. Ainda não foi, né, sancionada. Não foi sancionada, mas é dada como certa. Ah, sim. Cá entre nós. Mas enfim, aí tem ainda algumas possibilidades jurídicas assim, dentro dos trâmites, né, da Assembleia para tentar barrar. E também foi feita agora uma audiência pública entre grupos, né, contrários à lei e que, né, envolve, além das comunidades, também alguns coletivos organizados da cidade. E dentre eles tem o Rede Novos Parques também, né, que surgiu ali do movimento do Parque Augusta. Foi identificada foram mapeadas todas as áreas verdes de São Paulo, da cidade, e se formou essa rede. Então também é uma articulação importante, assim, né? Porque a gente falou aqui bastante, né, do turismo e coisas e exploração da área, mas as comunidades, né, eles podem expulsar as comunidades, né? A gente não estamos falando daquela coisa da noite para o dia, né? Mas vai minando aos poucos, né? Até chegar ali o momento das famosas reintegrações de posse, né? Se ele tem a concessão, como que isso juridicamente existem pessoas que residem lá, como que isso vai lidar, enfim, mas de possibilidade sempre tem, né? A resistência popular tá aí, o Alckmin já teve historicamente que recuar mais de uma vez, né? E poderia recuar de novo, né? Tomara. Porque realmente vai contra a nossa Constituição que o meio ambiente equilibrado é um direito de todos. E quais serão as consequências para as pessoas, quem vai perder o seu espaço, as comunidades? Tem uma série de questões que não foram discutidas antes dessa lei ter sido lá aprovada pela Assembleia. Então é muito complicado. E voltando de novo àquele assunto que nós precisamos do verde, seja para meditar, seja para praticar esportes. A gente já vive numa rotina tão louca. Imagina se daqui a pouco... Só colocar assim, eu trabalho em Cubatão, né? E todo dia eu desço de São Paulo para Cubatão, eu falo que eu sou privilegiado pela vista que eu tenho, assim, quando eu tô descendo a serra. Eu vejo, nossa, que lindo, né, esse lugar. Aí, cada dia é diferente. Tem dia que tá nublado, tem dia que tá sol, tem dia que o sol tá batendo de um jeito que eu vejo os raios. Então, eu acho muito interessante e a aprovação dessa lei me preocupa, né, nesse ponto. Agora eu vou fazer um paralelo. A minha vista todo dia para volta para casa é o elevado. Eu volto pelo elevado, aquele monte de prédio, assim. Eu falo, nossa, eu tô chegando em casa. Só que tem o jardim vertical, tem um que até parece um monstrinho, que a minha mãe fala, ai, nossa, parece um monstrinho. Eu falo, não, mas é tão bonitinho, olha lá, é verde. E aí você vê um pouquinho disso na cidade, por mais que você ainda sinta aquele cheiro de poluição, assim, aquele pó preto, mas você tem um pouquinho do verde, aquilo alegra a rotina. A natureza faz bem pra gente, isso é fato. A gente tá na contramão, né, do mundo todo, né, para variar, as pessoas indo, a gente voltando, né, porque, de novo, tem já várias orientações da ONU de quanto a área metros quadrados de área verde por habitante,
entendeu? Na Moca acho que é 0,03, uma coisa assim, na verdade, e o ideal são 12 metros ou 14 metros quadrados por habitante, entendeu? Então, até essa questão dos parques, dos jardins verticais, isso é uma alternativa assim meio falsa, né? Apesar de ser um colírio pra gente, né? Mas aí as áreas verdes de verdade, né? Isso que a gente pode ir lá com a família, sentar com seus amigos, etc. Isso a gente não tem realmente em São Paulo, né? Não tem. E é preocupante. Agora sim, vamos falar especificamente sobre o meio ambiente. Agora, você falou da ONU, tem aí também o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, que ele fala que o aquecimento global é parte de responsabilidade, ele é um fato e nós temos a nossa responsabilidade em relação ao aquecimento global. Às vezes a gente fala, putz, né, nossa, calor, tá derretendo, a gente pensa lá longe nos ursos, não é uma coisa assim muito real. Mas quando a gente para ver os exemplos perto da gente, que agora, recentemente, a gente enfrentou o pior frio em 20 anos, sendo que ainda não era inverno, e a gente começa a ver o tempo, como tá ficando louco em São Paulo, em vários lugares, e observar que tudo está mudando e que nós temos responsabilidade também pelas nossas atitudes, seja ela uma pequena bobeirinha que você joga na rua porque você não quer esperar o lixo, né? Seja o lixo que você não descarta corretamente. Então, todas as nossas atitudes, ela tem uma consequência para o meio ambiente. A nossa cidade foi crescendo, e agora tem essa questão dos perigos que isso vai gerar, ainda mais sem essas áreas verdes, gente. Então, assim, como para vocês, tipo, essa questão da privatização vai ser ainda mais prejudicial em relação ao nosso meio ambiente? A longo prazo, o que vocês imaginam para o Estado com essa privatização? Bom, a gente já falou da crise hídrica, ela piorar, sobre falta de políticas públicas em geral, né? Aqui a gente está tendo um exemplo, né, de uma terceirização, se é que a gente pode pôr dessa forma, relacionado ao meio ambiente. Aqui a gente, muito bem apontado do lixo, a gente tem a nossa responsabilidade individual, mas a gente também depende de políticas públicas, né? Se a gente quer realmente cuidar, tratar o lixo, reciclar, etc., quantos pontos de coleta, quantas coletas seletivas a gente tem na cidade, entendeu? Então a gente passa aí também por planos governamentais que de maneira nenhuma ajudam que o indivíduo também traga, né, ajude na preservação. E, enfim, a questão da privatização dos parques é o ápice disso, né? Porque aí a gente não... Você está até negando até o ambiente, né? O físico realmente para a pessoa, né? Você não ter a área verde que você usa de lazer, enfim, ou more lá, entendeu? Então a tendência é piorar, né? Obviamente. Hoje eu vi uma manifestação do Alckmin, acho que há 10 anos atrás, se eu não me engano, falando que em 2015 a gente ia poder nadar no Tietê. Então, daqui 10 anos, imagina, né? Então fica só... Ele tem premonições, né? Bom, acho que para reverter essa situação, a questão do meio ambiente a longo prazo, ter um investimento maior em educação também nas escolas, começar a ensinar os alunos realmente sobre o meio ambiente, porque hoje é ensinado assim, o rio é bonitinho, as plantas são legais. Não, ensinar a importância, o que é o El Niño, como isso influencia também na nossa vida, como uma atitude que a gente tem também vai influenciar. Eu acho que a questão do ser humano, tem muitas organizações que colocam a culpa no ser humano. Eu acho que o ser humano não é culpado. Eu acho que quando a gente coloca o ser humano como valor central, o cuidar do meio ambiente é algo extremamente importante, porque a gente sabe que se não cuidar do meio ambiente, nós vamos acabar se extinguindo. Então, acho que ele deve ser responsabilizado, mas não culpado, e começar a entender como que é isso. Que nem, por exemplo, o cara tá lá no meio do Xingu, por exemplo. Para ele, parece que aquele verde, aquelas árvores nunca vão acabar.
Só que se a gente olhar via satélite, vai diminuindo. Então, qual que é a importância para a gente hoje? Isso pode ser até um programa depois a gente discutir isso. A importância é ter uma floresta amazônica extremamente rica, né? Ou ter plantação de soja para gerar recursos para o Estado. Entendeu? É ter um parque onde as pessoas possam ir lá se divertir, cuidar da natureza, ter um estudo ambiental, ter uma horta comunitária ou gerar o recurso para o Estado. Então o que é importante? Se o Estado parasse de pagar para banco, ele ia ter dinheiro sobrando. A gente for ver quanto do PIB é pago para banco, e banco não precisa, cara. Banco não vai ficar menos rico, entendeu? E sem contar também que a pegada ambiental deixada por uma pessoa, ela é bem menor do que deixada por uma indústria. Então, de que tamanho de pegadas nós estamos falando? A gente poderia ficar falando muito mais aqui hoje, o nosso tempo já está acabando, o pessoal da produção está avisando. Então agora eu vou deixar 1 minuto para cada um de vocês fazer a consideração final. Quer começar, Regis? Não, primeiro agradecer, né, a presença de vocês, assim, o convite de estar aqui, porque eu, caramba, pô, vou falar sobre meio ambiente e tal. Mas para mim foi um assunto muito legal, né, tipo, agradecer a você que está assistindo aí. Né, agradecer ao Ferreira tal, por ter me ouvido, ele manja muito mais que eu aí no negócio. Mas acho que falar do meio ambiente é extremamente importante, é extremamente necessário. Acho que a gente tem que começar essa discussão desde o ponto de vista do social e não do capital, entendeu? Senão tudo vai ser para gerar lucro, gerar riqueza, isso não é ideia, né? Então acho que a gente tem que mudar esse foco, pensar desde o social, do cultural, da importância disso para as pessoas, para a humanidade, e a gente vai discutir. E também aqui denunciar esse governo fraudulento que só pensa em dinheiro, né? Mas até aí é isso. Obrigado de novo. Então, tá lá. Bom, quero agradecer também o espaço, muito legal, não conhecer o trabalho de vocês. Também obrigado por me ouvir também. Não, mas que é uma questão que isso eu acho que é a questão mais importante que a gente vai enfrentar futuramente é realmente o meio ambiente, porque a gente está num ponto praticamente sem volta. Se a gente não prestar atenção nisso agora, a gente vai sofrer demais, né? Porque a gente não vamos ter nem sociedade, né? A gente se desenvolve em cima dos recursos naturais, né? Então, é bem de encontro ao que você está falando. Vamos mudar esse modelo, entendeu? A nossa Constituição dá respaldo para isso. Ela é super social no papel, mas isso jamais é colocado. Então, acho que de uma forma geral foi muito legal o papo aqui. Era só isso, obrigado. Bom, eu quero agradecer a vocês pela nossa mesa, a conversa foi muito bacana. Deixar aí, então, mais uma vez frisado que nós precisamos cuidar do pouco de verde que nós temos no nosso estado. Conversar com as crianças, tentar minimizar a nossa pegada ambiental, as consequências, as marcas que a gente deixa no meio ambiente e lutar pelos nossos parques, que é nosso de direito, investir na nossa cidade. Então o programa de hoje está chegando ao final. Se você gostou, vai lá, curte, compartilha, mostra para os amigos, deixa um comentário com a sua opinião, dê sugestões para outros programas, que nem o Rez já deu aqui agora. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau!